Farroupilha, que era um sucesso, uma beleza de harmonia, músicas norte-americanas que eles ou cantavam no original ou faziam uma versão para o português, mas com harmonia de conjunto norte-americano. E daí, quem é que vai tocar? Não havia quem pudesse interpretar. Então, uma vez colocado na pauta, nós vamos passar de ouvido para essa liberdade artística, que eu mostrei a fotografia, referi, o Ciro, a Nora, etc. E nessa ocasião, para nossa sorte, o Serrão Vieira inaugura o primeiro estúdio de gravação não comercial. Não era disco mas gravação para quem precisasse gravar. E nós, então, fizemos essa maravilha de passar para o disco, já permitindo a audição de acetato grave, mas está aqui a chimarrita balão, do outro lado temos a chimarrita, aqui tem o tatu, do outro lado os shots, para dançar os shots de 2 damas, o pezinho do outro lado, caranguejo, a meia canha, a rancheira de carreirinha, a tirana do lenço, o balaio, a chula, desafio, o anu. E com isto já foi possível botar numa vitrola e a vitrola reproduzir as músicas que foram gravadas em piano pelo pianista que trabalhava na vida noturna, o pianista Derbal Dávila, que leu a pauta e reproduziu com correção aquilo. Antes e depois dessa gravação, a Derbal Dávila nunca mais tocou música gaúcha, que não era o estilo dele. E começamos a ensaiar, começamos a reproduzir. E vamos indo. Vamos lá. E nessa ocasião ocorreu uma coisa muito interessante. Aquele Pericom que nós tínhamos recebido em Montevidéu, a convite do governo, se não me engano, Walter Jobim, veio ao Brasil se apresentar em Porto Alegre, divulgando suas tradições, e foi tão marcado no Teatro São Pedro um espetáculo cuja primeira parte seria das danças orientais, pelo conjunto do Pericom, e a segunda parte seriam as danças gaúchas pelo conjunto 35. Nós estávamos borrando de medo, porque como é que nós iríamos apresentar no Teatro São Pedro, depois dos nossos mestres uruguaios, as nossas danças? Mas vamos lá. Então, na primeira parte do espetáculo, eles dançaram muito bem. Inclusive, para a turma mais jovem, eu tenho que dar esse depoimento importante. Todos fardados, muito bonitos, com o predomínio da roupa preta, bombachas pretas, um chaleco preto, só o lenço que era geralmente branco, e as moças também fardadas com seus vestidos de prendas, todos muito bem uniformizados, e dançaram muito bem. Aí vai para o segundo ato, segunda parte, que era nossa. Como a gente não tinha tido tempo de montar grande coisa, cada um foi com a roupa que podia. Gaúcha, a roupa. Mas cada um passou a bombacha, tinha vitrola, prenda com seu vestido de prenda. E cada um, antes de abrir o pano, estavam as moças sentadas, como se fosse ao início do baile, os rapazes por perto, e quando começou a abrir
pano do Teatro São Pedro, foi tão bonito o espetáculo visual, em contraste com os castilhanos de minutos antes, onde estava tudo com roupa preta, os homens e as meninas uniformizadas, aquela beleza de uma série de moças, cada uma à sua maneira, desembaraçada, os rapazes também vestidos, então deu um colorido espetacular que foi aplaudido, o conjunto foi aplaudido antes de dançar. Captou simpatia pela variedade do figurino e pela espontaneidade e até mesmo pela autenticidade, porque cada um estava dançando como podia e não estava para representar o balé, não, para representar a tradição do Rio Grande. Já então não era só o pezinho e a meia-canha nem dançamos, porque eles é que sabiam dançar, mas o nosso pequeno repertório que reafirmou a receptividade das nossas danças. Vamos nos animar, vamos em frente, mais motivo para a gente tocar, vai, e continuando pesquisando, vinha mais alguma informação. Nessa ocasião, eu fui a Buenos Aires, hoje eu não me lembro, eu teria que catar lá nos meus arquivos, como é que eu cheguei lá. Mas eu sei que eu cheguei lá para procurar principalmente Joaquim Lopes Flores, que era autor de um livro Moleza, danças tradicionais argentinas, onde tinha coreografia, tinha a partitura, tinha tudo. Eu disse, esse mestre aqui pode me ajudar bastante. Uma outra revelação para mim foi emocionante. Transfiro para vocês, como eu disse que em todos esses anos não tenho tido a oportunidade de falar sobre as danças gaúchas, é quase que em primeira mão que eu dou essa notícia. O mestre Joaquim Lopes Flores disse, eu vou te levar a Avejaneira, voy a llevarte barrio de Avejaneira, hay una associação lá que você vai buscar muito. Então eu fui esperando encontrar um CTG, e na verdade é um CTG com outro nome, Associação Nativista e tal. E lá eu chego e vejo, em pleno bairro de Buenos Aires, capital da América do Sul, naquela época, um progresso espantoso, vejo um salão como este, já cheguei conduzido pelo Joaquim Lopes Flores, já havia começado a festa, um baile com dezenas, uma centena de pares, dançando, onde dançavam não com as roupas gauchescas, um balé, mas as roupas de quem era operário em Buenos Aires, quem tinha um escritório em Buenos Aires, aquele salão cheio de velhos, moças, adolescentes, dançando. Chacareira, meia-canha, carnavalito, na samba, por aí afora, dançando para se divertir. Eu disse, pá, isso lá no Rio Grande do Sul, vocês já estão aplaudindo. Igual, já são vezes, todo mundo podendo dançar, ainda vamos chegar lá. E voltamos com mais garra ainda para divulgar. Tivemos a sorte, nessa época, foi lançada uma novidade no Brasil chamado Long Play. O Long Play, ou Long Play, depois nos corrigiram, era um disco compacto, já não mais 78, com 4 músicas de cada lado, e tinha sido lançado um disco Long Play rádio no Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro tinha chegado uma boa repercussão daquele conjunto vocal Farroupilha que havia na Rádio Farroupilha. Só que eles se encomendaram para fazer o segundo LP do Brasil, o conjunto Farroupilha, mas que cantasse músicas do Rio Grande do Sul, que eles queriam lançar nacionalmente, mas com músicas do Rio Grande do Sul. O Danilo e o Tasso me procuram, moço, nós não queremos deixar passar a oportunidade de gravar o segundo LP, mas não conhecemos música do Rio Grande do Sul.
Não, alguma coisa a gente passa. Então eu ensinei para ele alegria, pastoreio, então mate, que me der amargo. Amargo era a única que ele sabia, era o amargo. Carreteiro, Grigeirinho, balaio e tatu. Balaio e tatu em disco play. Por amor de Deus, estamos chegando lá. Já não é tão impossível, então o pessoal comprava o disco e já podia na gaitinha tirando o balaio e o tatu. Disse, foi o conjunto Farroupilha iniciando a sua trajetória já não com conjunto de música americana, mas conjunto de música hoje. E com tamanho sucesso, que daqui a pouco estava Tiel Porto Alegre, e morar no Rio, do Rio foram para São Paulo, um programa exclusivo, excepcional na Europa, causaram sucesso até na China. A China, lá no Extremo Oriente, aplaudiu esse primeiro conjunto gaúcho, conjunto musical Farroupilha. Isso nos animou ainda mais. Resolvemos fazer um manual de danças gaúchas. Paixão e eu conseguimos, da Comissão de Folclore, com o Dani Leitano, editar pela imprensa oficial a primeira parte, que era a parte descritiva, como é que se dançava, como era o tal. Mas, com 2 prendas do 35, nós havíamos conseguido o desenho da música, da pauta, que foi desenhado pela Miriam Fernandes Costa, e o desenho da dança em si, a postura do rapaz, da moça, por uma outra prenda, que era a Isolde Trans, meio minha namoradinha, e quase que gamei depois que ela ilustrou, aqui acho que Marita Padrão, apesar de uma coisa que eu nunca toquei muito, mas como é que ela estava fazendo de graça ainda, até meio por amor, vai passar, que era gaúcho dançando de chapéu na cabeça. Que eu não estava tocando muito, principalmente por causa de uma outra prenda do 35, a Enira, daquela família que nos ensinou o pezinho. A Enira no baile da Sojipa, baile gaúcha, eu estava todo repleto para o lado dela. Ela disse, Luiz Carlos, faz favor, tira o chapéu que eu estou me sentindo tão mal. Estou aí de chapéu na minha frente, afinal eu sou uma moça, tira o chapéu. E nunca mais botei chapéu para dançar com uma prenda, porque a Enira me pediu com muita classe. Agora quando a outra desenhar aqui com chapéu, tá, vai lá com chapéu, o que é que vamos fazer? Dava para a imprensa oficial imprimiu o suplemento, o manual propriamente dito, mas não teve dinheiro próprio para editar os clichês. Hoje, essa impressão eletrônica é barbada, mas naquela época não era fácil. O texto ia, mas ia agora os clichês. E não dava. E nós ficamos sem sucesso. Só com a descrição, formação dos pares, movimentos dançarinos, passos duplos e marchas, sapateio floreado, posição inicial, coreografia, primeira figura, tudo bem descrito, mas é a ilustração e a música. Nessa altura, só houve uma solução. Alguém, o Paixão ou eu, saímos do Rio Grande do Sul e tentar, no Rio ou em São Paulo, a edição de suplemento. O Paixão, funcionário público, regularizado a sua situação, não podia, era loucura demais pedir demissão do emprego para ir imprimir figurinha de Gaúcho São Paulo. Sobrou para mim, que já era freelancer da imprensa, se você é freelancer lá em São Paulo. Aí entrei
televisão lá com o produtor. Também foi uma gauchada minha que valeria quase do teus casos. Eu virei produtor de televisão, eu procurando emprego lá, e tinha visto uma única vez, lá em São Paulo, no apartamento do Guilherme Corrêa, nosso companheiro fundador do Tecido, também aquela caixa com os bonequinhos se mexendo dentro. Daí há dias, na Rádio Record, disseram, olha, para a rádio não deu vaga, agora produção de TV, tu pode produzir TV? Claro. E me virei produtor de televisão, programa anual, programa especial de Natal, cuidando do que os outros faziam, e não podia dar a entender que eu não sabia o que eu estava fazendo, mas dirigia o programa muito bem. Então, o que era possível? Interessamos. Eu na TV Record. Interessamos a editora Irmãos Vitale para editar o suplemento. Disse, pode? Então já temos Irmãos Vitale para editar o suplemento. E eu disse, olha, eu também quero ver se podemos gravar. Gravar, Deus que alguém está. Na TV Record, minha colega Inesita Barroso e seu galão cantando Moda da Pinga e tudo mais. Dona Inesita, tem umas músicas gaúchas, será que a senhora pode gravar? Tá, vamos ver. Cantarolei para ela, ela gostou. Então, pelos Irmãos Vitale, conseguimos editar um suplemento musical ilustrativo, obviamente entrando no mercado mundial de edição de música, que é diferente da edição de livro. Então aqui aparecia bem claro, para não deixar dúvida, copyright 1955 by Irmãos Vitale Editores, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasil, all rights reserved. Então todos os direitos reservados para todos os países. Toda a responsabilidade baixa a mim de dizer, pode gravar, que é a exceção do Pericon e do Caranguejo, todas as outras foram recriadas por nós, um pedacinho aqui outra vez. Agora Pericon não é nosso e o Caranguejo também não. Então foi editado no ano de 55, final de 55 para 56, o suplemento manual, que já dava então para serem reconstruídas essas danças, apenas com um problema, que a primeira parte tinha que ser pedido de graça na imprensa oficial, na comissão folclórica, não vendiam. Agora tinha só metade da obra, a outra tinha que ir numa casa de música, na Galeria Casa de Música, na Galeria Chaves tinha uma maior casa de música de Porto Alegre. Norberto Baldalfi tocava lá para os eventuais fregueses da casa, então na casa de música comprava o suplemento. E antes do fim desse ano, além do manual e além do suplemento, danças gaúchas pela Inesita Barroso, com o grupo folclórico de Barbosa Lessa, com Luiz Gaúcho, a sanfona, com a tirada do lenço, o pezinho, que era o Mana, o Anu, o Balai, o Maçanico, o Chimaqueta Balão, e a canha serrana, a gancheira de Cagarinha. Aí já estava a coisa bem encaminhada para quem quisesse aprender. Agora, perguntas. Quem é nesse Rio Grande inteiro que saberia que havia as danças gaúchas? Quem estava aqui rodeando o 35, não aqui nesse bairro, mas lá na Rua Limpo, sabia que tinha, e a turma estava ensaiando, mas que mais? E o resto do Rio Grande do Sul. Então esse grupo folclórico de Barbosa Lessa, eu fundei em São Paulo, com paulistas, para começar a divulgar pela televisão. Terminamos ontem um espetáculo de danças gaúchas do Teatro Arena, de tal forma que os paulistanos vieram a
a conhecer essas danças antes dos gaúchos do interior. Mas já que tínhamos feito aquele espetáculo no qual o principal era entremear música e texto, o principal ator já era ator de televisão, Guilherme Corrêa, fundador, um dos fundadores do 35, então o Guilherme e tal, vamos lá, e funcionou em São Paulo. Então agora nós temos que ir a Porto Alegre, montar um espetáculo para mostrar no Rio Grande do Sul o que são as danças gaúchas. Então fiz um texto, Não Te Assustas, Zacarias, que era entremeado, dança, canto e teatro. O primeiro ato, só teatro e música, uma canção, ela seria. O segundo ato, já a festa de casamento do Zacarias, então as danças por motivo da festa de casamento. Montamos, vamos conseguir isso no Teatro São Pedro. Bota a turma a ver se consegue aí. Então eu peguei o elenco de lá, que ensinei as danças, precisava de um artista para chamar a atenção. Paixão Cortes ia fazer o Zacarias, o personagem principal. O Zacarias, Paixão topou, começou a ensaiar o texto, e nós não conseguimos data no Teatro São Pedro. Não dá, esses gaúchos, dança gaúcha, esses grossos. Não. Mas o Madruga Duarte era um gurizote, era muito bom de lábia, conseguiu convencer alguns deputados, até dariam alguma verba, e foi no Departamento de Cultura da Secretaria Estadual de Cultura, ao qual estava subordinado o Teatro São Pedro, e insistiu. Onde, então, tivemos no Departamento de Cultura uma noite no Teatro São Pedro. A explicação era um espetáculo, não tinha nenhum valor cultural, isso não podia dar mais do que uma noite. E lá estreamos no Teatro São Pedro, com um amparo, olha um detalhezinho curioso, de vez em quando tem umas coisas que eu acho o meu patrão. Os cartazes que nós afixamos para tudo quanto era lado, dizia assim, que não perca no Teatro São Pedro, dia tal, tantas horas, o espetáculo gaúcho que conquistou São Paulo. Não te assustas, Zacarias. Tivemos que mentir. De fato, nós já tínhamos apresentado lá algo parecido. Mentir que era um troço aprovado em São Paulo para o público do Teatro São Pedro. Vamos dar uma olhada nesse espetáculo, já que os paulistas gostaram. Não sei o que é que tem de diferente esses grossos. O Paixão, na hora que entrou em cena, naquele jeitão dele, imagina fora do teatro, ele já é um espetáculo à parte, quando ele entrou em cena gastando espora, com a bolinha e tal, mandaré, o teatro já quase veio abaixo, aplaudindo o Paixão antes dele abrir na boca. E foi a primeira vez que se apresentou em Porto Alegre espetáculo. Estrear nas danças gaúchas. O sucesso foi tão grande, e disse agora, nós também não sabíamos se ia gostar ou não, e é que nós vimos, era um total de 14 atores, mais o pessoal da técnica. E aí, acontece que chegou aos ouvidos do governador Hildo Meneghetti, que estava no Teatro São Pedro, um espetáculo que era uma maravilha, mostrando os coreógrafos. E o Meneghetti disse para o pessoal do gabinete, então, quero ir, arranja uma entrada para ir lá, vamos lá. Aí informaram no Departamento de Cultura que tinha sido só uma noite e que não tinha mais espetáculo. Disse, não, mas me falaram tão bem desse espetáculo que eu quero assistir. Então, por exigência, não do governador do estado, mas de um espectador, foi-nos dada autorização de mais uma semana no Teatro São Pedro. E foi realmente um grande sucesso, um espetáculo muito bonito, apresentando todas essas nossas danças,
terminando com uma chuva em desafio de dois excepcionais dançadores, que era o Henrique César, 35, e o Wilson Cavalheiro, e tudo lindo. Com isso, e o noticiário de jornal, que tinha sido um espetáculo, abriu condições de nós excursionarmos por todas as regiões do Rio Grande do Sul, com um sucesso extraordinário, então na fronteira, a partir de Pelotas, em Rio Grande, e fomos até as Missões e saímos por Vacaria, rumo a Santa Catarina e rumo a Paraná, onde ia um sucesso, como em Cachoeira. Tínhamos dado também só uma noite, a cidade de Cachoeira exigiu que o cinema nos desse, mais 2 dias superlotados. São Gabriel, o exército, não o regimento de cavalaria, comprou espetáculo para os soldados assistirem à prefeitura, para as crianças da rede estadual, e foi esse sucesso. E nós entrávamos de Indaço, em Santa Catarina, já estava chegando, abre o jornal, Correio do Povo, o Marechal Teixeira Lopes estava me convocando para fazer o estágio do secretário lá em São Gabriel. E daí eu sabia, o pessoal era uma cooperativa muito boa, mas todos nós sabíamos que eu era um elemento importante para manter a ordem, inclusive pelo fato de ter 4 guriazitas muito lindas, com uma atriz, dançarina, e eu ali tinha um certo respeito. Na hora que eu saía, se ia dar um entreveiro meio feio. E então tive que dispensar aquela turma. Eles foram de volta para São Paulo, e lá fui eu ser soldado durante 3 meses em São Gabriel. Mas já o objetivo tinha sido alcançado, de mostrar as danças gaúchas para todas as regiões, as cidades mais importantes, e daí os CTG já começaram a aprender, a se interessar, e foi, a coisa foi. Então, resumidamente, é o relato de como surgiram as danças gaúchas. Foram 3 anos de pesquisa de campo e mais algum tempinho para transformar em pauta, em descrição, em disco, culminando em 1961, já com o LP, com cara de LP, como nós podemos reconhecer, com essas mesmas danças, mas com a orquestra do LP Cordovil, aquela com a orquestra ainda, pela Zita Barroso, onde dizia que o pessoal poderia se espantar, a tradução do ritmo gaúcho para o novo ano sem perder as características regionais da orquestra. Pelo contrário, o arranjador consegue mesmo realçar essas características, destacando principalmente a extraordinária variedade dos ritmos rio-grandenses. Isto é da editora, não é nossa, por exemplo, a gravadora. A extraordinária variedade dos ritmos rio-grandenses, surpreendendo-nos com a revelação de que numa simples mesma do território brasileiro há uma parcela de novo com tamanha riqueza de expressão popular. Tamanha foi a felicidade mantida que os aprendizes de danças gaúchas podem ser vistos nesse disco para acompanharem as ultradidáticas explicações do Manual de Danças Gaúchas de Toledo. Apesar de toda a roupagem nova e elegante, esse disco mantém-se com a mesma funcionalidade de quando surgiu por primeira vez, ter sido então de modestas roupagens de séries. Então eu diria que depois de atingir isso, nós não tínhamos mais nada ainda a realizar. Tínhamos conseguido o máximo. O que nós podíamos fazer estava feito, aí dependia dos nossos companheiros tradicionalistas, dos jovens, de músicos, de as futuras invernadas artísticas, do apoio principalmente das escolas, que nós sempre
quase que exigimos que as escolas primárias nos dessem apoio, que transmitissem aos seus alunos essas músicas, inclusive, porque assim nós tínhamos aprendido com crianças em Palmares. O Caranguejo, segundo o depoimento do Vitor Neves, era lançado por crianças nos bairros pobres da periferia de Porto Alegre. Então as crianças não gostaram de dançar isso. Bom, mas nós já tínhamos feito e fazer o Paixão residindo no Rio Grande do Sul, ainda pôde levar adiante o trabalho, fundando um conjunto de tropeiros da tradição, apresentando espetáculos, e eu fui tratar da minha vida lá, naquela caixinha aqui dentro, já conhecendo melhor. E lá eu fiquei em São Paulo durante 20 anos, de 1954, quando eu fui gravar o disco digital, por livro até 74. Por motivos especiais voltei ao Rio Grande do Sul, já com um detalhezinho que para mim é comovente, trazendo uma filha de, então, com 74, com 14 anos, 10 anos de idade, a que eu encaminhei ao 35, a Valéria, que aqui aprendeu as danças que eu havia ensinado a geração anterior, quase, e passou a ensinar danças para os piazotes do 35, terminou sendo uma bela e exímia dançarina de danças gaúchas, graças a esse reencontro com a minha querência 35 anos, que também é a querida querência do Ciro. Eu estou à disposição, desculpa se foi muito longo, mas foi muitos anos. Muito longe, estou à disposição, qualquer dúvida, qualquer opinião que eu possa dar. E para Rejane, eu reafirmo a minha felicidade de poder falar sobre esse tema, até eu diria da minha mocidade. Não é um tema atual meu, nunca mais havia falado, nunca havia sido convidado por ninguém para falar. Isso que eu falei para vocês é uma novidade total no mercado tradicionalista, graças a Rejane, com o apoio bem fácil de todos os companheiros do TVC. Eu vou solicitar a Rejane que conduza as perguntas, que por certo deve haver entre os companheiros. Nós vamos explorar, sabe? São 10h15. Então vamos destinar um tempo para fazermos perguntas àqueles que assim o desejarem. Eu vi a lista da Rejane que tem 2 folhas. Para mim, é um orgulho muito grande receber o senhor aqui na nossa casa, no 35. Eu fiquei muito feliz, realmente, quando o senhor aceitou o convite em participar dessa palestra, desse encontro, no qual todos nós poderíamos sair daqui sabendo um pouco mais do que a gente aprende, do que a gente dança. Porque muitas vezes a gente ensaia, repete passos, mas a gente não tem nem noção do trabalho que foi realizado, das pesquisas, de quanto tempo de dedicação que foram gastos. A gente só repete, mas a gente não tem a noção de saber quanto foi gasto, até passagem para o gravador foi gasta. E é por isso que muitas vezes a gente não valoriza todo esse trabalho. E eu achei importante, eu estava em casa assim e pensei, é importante mostrar para as pessoas o que foi realizado. Por isso que eu convidei o senhor, porque eu acho que o senhor é a pessoa mais indicada para nos falar, para a gente ter consciência, como diz o projeto Dança Consciente, para a gente ter consciência do que nós estamos fazendo. E eu tinha uma dúvida. Eu gostaria de saber o que são as gerações coreográficas que faz parte do
ciclo de fandangos. Assim, isso aí que eu não entendi muito bem, então eu não sei se pode ser que outras pessoas também não tenham entendido. Isso está bem explicado no Manual das Gaúchas e mais explicado ainda numa monografia que o Paixão e eu fizemos naquela época, destinada não à divulgação, mas destinada a folcloristas, danças gaúchas que nos apresentamos no concurso da discoteca pública municipal de São Paulo. Então nós especificamos o mais possível sobre essa formação das danças, ganhamos menção honrosa. Com isso, a Prefeitura Municipal de São Paulo iria editar o livro. Eu teria aqui esse livro para te mostrar, mas nunca foi editado. Então ficamos só com a promessa daquela menção honrosa que não deu em nada. Mas as gerações coreográficas, em resumo, essas danças não são nascidas no Rio Grande do Sul. A globalização, tão falada hoje, já houve uma globalização econômica muito política, muito forte no tempo da formação do Rio Grande do Sul. A história da nossa campanha aqui, como é que a campanha, o Alegrete, Caciqui, até Jaguarão, passou a ser brasileiro, estuda a globalização política, porque decidiam lá em Madrid ou em Londres o que é que ia ser o mundo, e aqui a gente ia se matar nas coxilhas, sem nem saber, como os marionetes pela globalização política, hoje é econômica. E houve uma globalização cultural também, que havia focos de cultura europeus que lançavam as modas. Essas modas iam se projetando para outros países e aí indo, pois as classes menos favorecidas procuravam imitar essas danças das classes superiores. Eu ainda peguei em Piratini, que eu e meus pais íamos dançar, inclusive carnaval, na Sociedade Recreio Piratinense, o clube, e tinha a turma do Sereno que ficava do lado de fora, que não tinha condições de entrar no salão, ficava do lado de fora pela janela, vendo aquelas danças, tomando sereno na cabeça. A turma do Sereno também ia ter suas festas e depois reproduzia aquilo que via. Então via a turma tocando, dançando uma polca, dançando uma vaneira. Vaneira hoje é coisa de campeiro, mas a vaneira começou com coisa da elite. Então, se não dava para tocar naqueles instrumentos que estavam tocando, o cara ia fazer depois uma gaitinha muito baixo, ia tentar reproduzir, e aí tomava as características populares de cada região, mas lançadas sempre por um centro universal, que foi Paris, a maior parte, antes a Espanha. Então, no tempo do lançamento das danças espanholas, eram danças sapateadas, danças de pares separados, e cria a geração coreográfica das danças de pares separados, sapateadas. Perdura 100 anos lá na Europa, aqui também vai perdurar 100, mas quando vem outras modas, são as classes que receberam, as classes rurais principalmente, receberam com atraso, que vão continuar com aquelas danças da geração anterior, quando a elite já está dançando uma nova geração coreográfica. Após as danças de pares soltos, separados, espanhóis, Paris dança uma nova geração coreográfica, o minueto, a quadrilha, com danças em conjunto,
ainda pares separados, com um mandante dando as ordens. Aí começa pelo minueto, maranoso, chega a polonese, que é uma marcha militar, mas todos com as mesmas características em conjunto, sob comando. Se não me engano, foi o Napoleão, foi o Dom João Luís XVI, que mostrou para o embaixador alemão as danças da corte, e o embaixador alemão, mas não estou gostando dessas coisas, então sem graça, para cá para lá. E esse figurão ficou tão ofendido que chegou a se agarrar no chão para não brigar com o cara. Essas danças que na Alemanha eram tão diferentes, a quadrilha que passa a ser depois por uma nova geração coreográfica, que é que os bailes já enlaçados, não mais em conjunto, que vem uma nova geração coreográfica das danças de bailes enlaçados, onde vem a polca, a panela, shots, por aí afora. Pois não. Vou me privilegiar de estar aqui ao lado e ao alcance do microfone para te fazer uma pergunta que eu tenho há muito tempo e que hoje tu me dás essa oportunidade de fazer. Quando tu fosse a Buenos Aires, segundo tu disseste, e que fosse levado a uma entidade que fazia a tradição gaúcha, tu te surpreendeste com a população comum fazendo um folclore vigente. Eles iam, segundo me deu a entender, com as roupas que estavam, não tinha uma preocupação maior em entrar nessa entidade e dançar as danças. Acredito até que não houve um lapso de tempo entre a execução, não houve um adormecimento dessa dança, houve uma continuidade, por isso que eles estavam em folclore vigente. Mas aqui houve essa morte, vamos dizer assim, tanto que deu tanto trabalho a vocês pesquisarem. Aí vai a minha pergunta. Vocês fizeram o 35 e dele deram características muito próprias. E deram características muito próprias à entidade que vocês criaram, com um simbolismo, com regras muito bem estabelecidas, só podia entrar com condição de ajuste, etc. Eu te pergunto o seguinte, Lessa, será que o fato de nós termos tanta regra para participar das nossas atividades, bem, eu não tenho uma opinião formada, estou fazendo uma pergunta em cima do que tu colocaste. Temos tantas coisas, tantas restrições e código, regulamento disso, regulamento de vestido de prenda, regulamento de concurso, etc, etc. Será que não é este o motivo que até hoje nós não temos essas danças que foram resgatadas num folclore vigente? Porque, segundo meu parecer, nós estamos tão somente na base da interpretação ainda das nossas danças. Tanto que essa colocação, essa proposta da Rejane, dança consciente, é bem nesse veio, bem nessa direção. Dançar sabendo o que está dançando. Eu te pergunto, será que nós deveríamos continuar como estamos, depois de 50 anos? Ou se nós poderíamos fazer uma abertura dos nossos CTGs para que a nossa tradição fosse revivida do lado de fora dos galpões? O que fazer? Até estamos hoje sofrendo, até não poderia ser diferente, uma influência muito grande da mídia, que já não é mais regional, é mídia nacional, e aquilo que nós temos muito dentro de nós também, que é o nacional, valores nacionais, artes, modos, vivências nacionais, que estão entrando e fazendo com que a gente fique numa enorme confusão, o que é uma vaneira, o que é uma vaneira sambada, o que é um samba, e nós estamos aí, não sabemos mais exatamente o que nós queremos. Era essa a colocação que eu gostaria de te fazer, nessa comparação com o que tu viste lá em Buenos Aires e o que nós estamos praticando aqui depois de 50 anos. Eu tenho que ir com calma para responder essa tua pergunta. Mas é uma pergunta
muito interessante, vai botar o dedão no âmago da questão. Então tem que pensar ao dizer. Quando nós começamos a divulgar essas danças, eu parei a minha relato quando eu fui para São Gabriel, em 56. Lá em São Gabriel ainda ensinei as danças para o CTG Caiboaté, CTG Tarumã, aquele grupo lá. E ao terminar o meu estágio já estava prestes a se realizar o Congresso Tradicionalista de Ijuí, o terceiro congresso. Então eu fui ao Congresso em 57, lá encontrei amigos do 35, inclusive o Henrique César, que tinha participado do Não Te Assustes Zacarias e tinha ficado por Porto Alegre mesmo. Fomos lá naquelas festividades do Congresso de Juí, e inclusive eu vi um baile dentro do Congresso, tá? 57. Neste baile, eu e o Henrique César estávamos ali numa mesa, tínhamos comprado uma mesa para tomar nosso trago, e dançava-se, premiado com as danças, a vaneira, os shots e tal, dançava-se danças tradicionais também. Tanto que o Henrique César foi dançar os shots das duas damas com duas moças, duas prendas, e ao final dos shots, como ele dançava muito bem, elas gostaram de ter dançado com ele trouxe para a mesa onde estavam aquelas duas moças. Uma delas eu revi várias vezes, Marlene Rosenbach, coisa parecida, assistente social aqui, esse estudante em Porto Alegre, que eu encontrei várias vezes. E a Marlene tinha uma amiga, que também estava no baile, que era professora em São Luís Gonzaga, e eu gostei muito daquela morena, e dançamos os shots dessa maneira, mas também a nossa moda, nós dançava a tirana do lenço, e dançava tatu, pezinho, caramba, todo mundo dançava. E eu gostei tanto de dançar com ela, que ficamos meio namorados. Mas eu me fui para São Paulo, depois peguei com aquela alimentação desgranida, não era ainda cheeseburger, nem hambúrguer, mas era umas coisas parecidas, solteiro lá, comia no restaurante, todos peguei uma gastrite que não podia trabalhar mais. Então passei meu apartamento por uma Arthur Eduardo, que já morava lá, comprei aquele assistente secretário, Não Te Assustes Zacarias, e me vim fazer um tratamento de saúde aqui, especial na casa dos meus pais, tratamento rigoroso, mas em pouco tempo eu já estava bem de São de Lomba. E aí eu fui num baile do 35 CTG, já ouvi falar nessa cidade, na Sojipa, novamente Sojipa. Quando eu ia entrando no salão de baile, antes de começar o baile, o Chiru, daquela moça perguntando quando é que vai levar ela para São Paulo. Eu disse, que moça? Aí eu olhei, era aquela professora de São Luís Gonzaga, que estava estudando serviço social em Porto Alegre, e passamos dançando ali na Sojipa, em 59, dançamos aquilo que a gente podia dançar, tradicionalista, assim era brincadeira, só não dando brincadeira. Caranguejo também fácil, maçanita, as outras mais complicadas a gente não ia tão bem, mas dançava. E foi tão boa essa dança que daí há poucos 3 meses eu estava casado com essa prenda que conquistou-me e eu a conquistei com as danças
tradicionalistas num baile organizado pelo 35, sendo que não tinha maior exigência para nos divertir. Bem, a minha filha foi encaminhada ao 35, aí já 60 para 74, 14 anos depois, quando eu voltei de Espírito do Rio Grande do Sul, a mudança foi muito grande. A minha filha entrou no 35, aqui evoluiu, teve uma acolhida fantástica, mas já só dançava na invernada, dançava, ensinava aos piás de acordo com certos ditames muito rigorosos. Nunca mais se dançou livremente como sócio do 35, como cidadão que gosta de dançar. Precisava entrar numa invernada artística para poder dançar. As danças gaúchas, em vez de ser o patrimônio do Rio Grande, que nós havíamos pensado e que havíamos dedicado, passou a ser um patrimônio cíclico, de gerações não coreográficas, mas gerações etárias, e muito rápido, porque às vezes, em 1 ou 2 anos, já muda. A minha filha que foi professora, de fato, óbvio que eu estou dizendo, minha filha que foi professora no 35 das crianças, e que brilhou, que foi para os Estados Unidos por ser uma dançarina de danças gaúchas excepcional, e que lá casou e me deu um neto. Se ela voltar hoje ao 35, ela não poderá dançar no 35 quando ela foi professora. Tem fotografia dela nesse boletim especial, nessa edição especial do Chasco do 35, está lá no encontro daqueles patrões, está ela com seus piazinhos, com um elemento atuando na legenda, não reconheci, olha, a Valéria aqui, sendo recordada, documentadamente, como trabalhando no 35, se ela vier, ela não pode cansar, porque as danças já foram recicladas. O que ela aprendeu antes, personagem, agora não vale mais, porque houve uma reciclagem. A indumentária que ela tem, o vestido de prenda, já não é as mesmas cores que foram determinadas para aquele grupo. Então, ficou muito rígido, não vale as danças com uma expressão de alegria, mas com uma expressão ginástica de acordo com um certo uniforme que foi determinado para aquele período. Eu teria muitos exemplos a dar, mas eu não posso mais dançar no baile gaúcho, não tenho ido, inclusive, porque o som, a geração sonora, insuportável. Eu tenho ido a bailes onde eu não posso conversar com amigos. Eu fui num baile com CTG em Curitiba, impressionante, que eu sentei numa mesa com o Diamantino, curitibano, muito camarada, foi me visitar lá em Camaquã, me deu um couro de viado pardo, está lá enfeitando até hoje a minha salinha. Neste bairro do CTG em Curitiba, acredite quem quiser, eu estava na mesa com o Diamantino, nós queríamos falar, não conseguia falar, então ele pegava uma folha de papel, não sei se um guardanapo estava ali, e perguntava: quando é que tu vai voltar para o Rio Grande do Sul? Eu pegava a caneta e dizia: volto depois da manhã. Espero te encontrar. Será sempre bem recebido. Lá em Camaquã, aquele couro de viado pardo está enfeitando a minha sala, eu quero que tu também enfeite. Vou ver se dá para ir. Até um pedacinho desse papel, esse bilhete eu tenho no meio daquela papelada, que foi a maneira com que eu consegui falar com o Diamantino num baile de CTG. O som era tão terrível que eu já não podia se comunicar. Então eu deixei de ir ao baile de CTG, deve fazer uns 12 anos que eu não vou ao baile de CTG, porque para mim é uma tortura.
É um problema, tem gente que tem alergia a fígado, faz mal, fígado, outros tal. Para mim, tocou, assim, me parece que eu querendo conversar com os amigos, virou uma tortura, não estou conversar. Então, eu não posso dançar a dança gaúcha. Não posso mesmo. Primeiro porque nós andamos, não se apresenta dança gaúcha. Para eu entrar numa internada, ou eu tenho que estar com a indumentária daquele ano, o colete tem que ser assim, espora, não pode ter espora, tinha no ano passado, mas agora a reciclagem não tem mais espora, e eu não posso dançar as danças gaúchas. Tive essa emoção, única exceção, em São Francisco de Assis, onde o CTG Negrinho Pastoreio me convidou para fazer uma palestra no Departamento Cultural, moça muito dedicada, que nem a Eugênia, Marta Lambert, se convidou para fazer uma palestra para jovens sobre tradicionalismo em geral, não danças, nada. Depois houve o baile, CTG Negrinho do Pastoreio, e para minha surpresa, houve uma apresentação, não durou mais do que 5 minutos isso, ou 10, mas foi surpreendente. Houve uma apresentação na invernada, talvez uns 10 pares, 20 rapazes no nosso total, deram um belo show no salão durante o baile, depois apresentaram como encerramento do seu show, não foi mais do que 5, 10 minutos, essa cena, surpreendente. Apresentaram a dança, se não me engano era o maçanico, não me lembro, né? E até eu estava emocionado, que nem lembrava o que eu estava dançando. Onde, para encerramento, as moças estavam todas vestidas segundo o padrão, os rapazes todos segundo o figurino daquele ano, daquele semestre, foram tirar para dançar os convidados que me davam na vontade de dançar, onde uma das moças foi convidada para dançar, e depois de quase 40 anos, foi a única vez que eu pude dançar, foi em São Francisco de Assis, CTG Negrinho do Pastoreio, há 1 ano e meio mais ou menos, onde me convidou uma prenda